A nossa palestra vai tratar do monitoramento da umidade do solo, mas especificamente utilizando um tipo de tecnologia, que é a tecnologia de capacitância. Então, durante essa apresentação, a gente vai tentar partir do conceito da umidade do solo, propriamente dita. Depois a gente vai tentar definir o que seria essa teoria da capacitância. A gente vai também mostrar vantagens e desvantagens desse método de monitoramento de umidade. A gente vai passar um pouco pelos tipos de instalação que a gente pode fazer com esse tipo de sensor, o processo de calibração específica, e também no final a gente vai passar rapidamente sobre o uso das informações, como que essa informação que a gente consegue tirar do sensor de capacitância ajuda no nosso monitoramento, no gerenciamento de irrigação ou na pesquisa. Então, primeiro, a gente vai definir o que seria a umidade do solo. A umidade do solo, ela é a quantidade de água presente no solo. E essa quantidade, ela pode ser definida de duas maneiras. Em seu volume, qual é o volume de água presente no nosso solo. Então, quando a gente considera o volume, a gente tem aqui o nosso solo, composto pela parte sólida, pela parte preenchida por água e por espaços preenchidos por ar. Quando a gente considera o volume de água no solo, a gente considera essas três parcelas do nosso sistema. Então, existe no solo um volume de poros, que é preenchido com água e com ar, e a parte do volume sólido. A gente também pode definir a umidade baseado na massa de água presente nesse solo. Então, nesse caso, a gente ignora a parte da massa preenchida pelo ar e considera a massa dos sólidos e a massa da água na nossa amostra. Então, na equação que considera a umidade do solo em massa, a gente utiliza a massa da água dividida pela massa dos sólidos secos. Enquanto que na umidade em volume, a gente considera o volume de água sobre o volume total da nossa amostra, incluindo também a parte preenchida por ar. Então, o conteúdo volumétrico de água, ele é normalmente dado em unidades de volume, em metros cúbicos por metros cúbicos, ou também em porcentagem. Então, um exemplo prático aqui, um solo que o sensor nos fornece um valor de 35% de conteúdo volumétrico de água, de umidade do solo em volume. Se ele forneceu esse valor de 35%, significa que 35% daquele volume da nossa amostra é preenchido por água. Os outros 65% ficariam divididos entre a parte sólida e a parte preenchida pelo ar. E como que a gente mede a umidade desse solo? Existem algumas maneiras de se medir a umidade do solo. Normalmente existe uma maneira direta, na qual a gente mede diretamente o que a gente busca. Nesse caso, a presença de água no solo. Então, uma analogia seria como a gente medir um comprimento de um objeto utilizando réguas ou fitas métricas. A gente está medindo diretamente o que a gente busca. E existem também medições indiretas, nas quais a gente mede uma outra propriedade e, por meio de calibração, chega no que a gente busca, de fato. Um exemplo disso é quando a gente mede a temperatura de algum ambiente, por exemplo, com aqueles termômetros com líquido dentro. O que a gente está medindo, de fato, é a expansão desse líquido e, por calibração, a gente chega na temperatura, na variação de temperatura. No caso do solo, existe também um método direto de determinação da umidade, no qual a gente faz por diferença de massa.
Então, a gente tem a nossa amostra de solo no seu estado original, com presença de água. Então, o que a gente busca é tentar determinar essa massa de água que está ali presente. Então, com isso, a gente precisa de ter o peso úmido daquela amostra e também o peso seco, depois de eliminada toda essa água presente. Então, fazendo uma simples subtração da massa antes da secagem e depois da secagem, a gente tem a massa de água que estava presente na amostra. Também, como a gente sabe a densidade da água, a gente consegue transformar essa massa de água em volume de água. E daí, para determinar a umidade em volume e não em massa, a gente só precisa saber depois qual é o volume total da nossa amostra. E isso normalmente a gente consegue utilizando um recipiente ou um coletor de volume pré-determinado, ou algum recipiente que depois a gente consiga calcular esse volume. E existem também várias maneiras indiretas de se medir a umidade do solo. Então aqui a gente trouxe fotos de diferentes tipos de sensores e também de diferentes técnicas que eles utilizam para a determinação da umidade do solo indiretamente. Então nessa foto, por exemplo, a gente tem alguns equipamentos que medem por bomba de nêutrons, tem sensores de TDR, tem os sensores de capacitância que a gente vai falar nessa manhã, alguns sensores também que medem a umidade baseada nas propriedades térmicas do solo. Mas isso é só para ilustrar, porque hoje a gente vai focar realmente nos sensores de capacitância. Então, o sensor de capacitância é uma medição, ele faz uma medição indireta da umidade do solo, porque ele vai medir uma propriedade elétrica do solo que se chama permissividade dielétrica. E com base nessa informação, a gente vai fazer uma calibração e chegar no volume de umidade. Então, a gente tem uma quantidade de água presente nesse solo que, analisado pelo sensor, vai devolver para o usuário um valor de permissividade. E esse valor, por meio de calibração, que a gente vai ver depois também como faz, a gente chega no valor de umidade. Lembrando que os sensores de umidade, o que eles medem é sempre a umidade do solo em volume, não em massa. Então, a permissividade dielétrica, que é a característica que o sensor mede, ela tem relação com a capacidade do material de reter cargas elétricas. Então, quanto maior é a constante dielétrica daquele material, melhor ele é um capacitor, ou seja, ele armazena mais cargas elétricas. E essa tabela aqui é uma tabela muito importante para o próprio funcionamento da técnica de capacitância. A gente tem os principais componentes de um solo. Então, num solo mineral normal, a gente encontra ar, solo, a parte mineral do solo, a parte da matéria orgânica e água. E o que a gente consegue perceber nessa tabela é que, dentro da escala de permissividade dielétrica, a maioria dos componentes do solo tem permissividade muito baixa, no extremo inferior da amplitude. Enquanto que a água ela tem uma permissividade muito maior, no extremo superior da amplitude. E cada componente do solo tem a sua permissividade dielétrica, mas a gente também pode chegar na permissividade total do meio, que é a soma da permissividade individual de cada componente multiplicado pelo volume que eles ocupam nesse solo. Então essa seria a equação para o cálculo da permissividade total do meio. E o que a gente pode perceber
é que o volume de cada um desses componentes, ele influencia na permissividade total do nosso meio. E ele considera de todos os componentes, então da matéria orgânica, da matéria mineral, da água e do ar. E dentro da nossa amplitude máxima, considerando a água como sendo o extremo superior, com 80 de permissividade, esse conjunto formado pelo solo, pela água, pelo ar, normalmente ele fica abaixo desse valor, porque ele não chega a ser uma água pura. Ele tem todos esses componentes contribuindo para a permissividade total, que normalmente fica dentro dessa faixa. À medida em que a gente aumenta a quantidade de água, a gente aumenta também a permissividade média do meio. Então é por isso que o método da capacitância funciona para a gente monitorar a umidade. Por essas duas razões. Primeiro, porque a água ela tem a maior permissividade entre os componentes do solo, e é bem diferente a permissividade da água com os outros componentes. E também, quando a gente analisa um solo mineral, normalmente é a água e o ar os componentes que mais variam em volume em pequenos espaços de tempo. Então, uma quantidade de matéria orgânica ou de matéria mineral, ela não varia muito em pequenos espaços de tempo, em questões de horas ou dias, por exemplo, como a umidade do solo, a água. Então, o sensor de capacitância, ele funciona como um capacitor realmente, por isso o nome. Então, ele vai ter um polo positivo e um polo negativo, que vão gerar um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, ele precisa de um meio que a gente chama de material dielétrico, que vai funcionar como o capacitor. Então, no caso desse sensor aqui da foto, esse campo eletromagnético ele é limitado por esses pratos que fecham o material de dentro, que é uma porcelana. Mas também existem alguns sensores que eles não fecham esse campo eletromagnético. Então, o material que funciona como material dielétrico é o próprio solo que está em contato com esse sensor. Esse campo eletromagnético ele varia de tamanho, então normalmente ele chega a 2, 5 centímetros ao redor do sensor, dependendo do modelo. E esse campo eletromagnético vai ocupar um volume ao redor do sensor. E é esse volume que a gente chama de volume de influência, que nessa imagem é representado por esse campo em volta dele. É esse volume de solo ao redor dele que vai ser considerado na hora de nos dar o valor de umidade. Aqui é só mais um exemplo de um outro modelo, para a gente ver que esse volume de influência ele varia de acordo com o modelo escolhido. Alguns dão um volume menor, outros dão um volume maior, e a escolha, não necessariamente um volume maior é melhor, mas vai muito da aplicação do sensor. Então, se a gente quer uma umidade mais localizada, próxima de raízes ou de sementes, por exemplo, a gente usa um volume menor. E se a gente tem um solo muito heterogêneo, que a gente precisa de uma média um pouquinho mais ampla da umidade do solo, a gente busca um sensor com volume maior. E esse gráfico ele mostra a relação que o sensor de capacitância ele faz. Então, à medida em que a gente aumenta a quantidade de água em um determinado solo, a saída do sensor ela também vai se alterando. Nesse caso, é um sensor analógico, que nos dá a saída em milivolts, e à medida em que a gente ia aumentando a quantidade de água nos solos, a saída do sensor, o retorno que ele dava para o usuário era diferente também, uma milivoltagem maior. E essa calibração, para fazer esse gráfico, a gente precisa do método direto. Ou seja, aqui a gente foi secando realmente as amostras para determinar por meio de gravimetria
a quantidade de água presente e ia tirando as leituras com o sensor. Então, agora que a gente viu como que o sensor de capacitância ele funciona, a gente vai passar um pouco pelas vantagens e desvantagens. Assim como todo método de medição de umidade, existem pontos positivos e negativos em relação àquela metodologia ou aquele sensor, e na verdade, o que vai pesar na hora da decisão de qual utilizar vai ser realmente a aplicação dele. Então, como vantagens do sensor de capacitância, a gente tem, por exemplo, que ele é um sensor de baixo custo, se comparado com alguns outros equipamentos com o mesmo nível de precisão que eles têm. Então, os sensores em si são baratos e também os equipamentos que fazem a leitura desses sensores, eles costumam ser mais simples, não tão complexos e por isso acabam ficando mais baratos também. A instalação deles é relativamente fácil e o consumo de energia desses sensores é baixa. Então, normalmente a gente não precisa de um data logger com placa solar ou uma alimentação externa para manter um sistema de sensores de capacitância. Como desvantagens, dependendo da frequência que o sensor ele trabalha, o sensor de capacitância ele pode ser sensível a flutuações de textura e de temperatura no solo. Como ele é um método que se baseia em propriedades elétricas do meio, ele é sensível a solos com alta salinidade e ele precisa de um bom contato com o meio. Então, a instalação é fundamental para um bom valor de umidade desses sensores, porque se a gente tiver algum bolsão de ar próximo da sonda, esses valores podem acabar sofrendo uma influência negativa. A teoria do sensor de capacitância, na verdade, ele data até, inclusive, anteriormente, da teoria do TDR. Então, o TDR é um outro tipo de sensor, que também mede por propriedades da constante dielétrica do solo, mas que na década de 70 era utilizada para, principalmente, indústrias de energia, porque eles lançavam um sinal, um pulso através do cabo elétrico, e dependendo do tempo de retorno dele, eles conseguiam determinar em que ponto do cabo tinha alguma avaria. Então, começaram a utilizar essa tecnologia para medir a umidade do solo também. Então surgiu o TDR, que fornecia dados bastante significativos de umidade do solo, mas principalmente por causa do seu data logger, que precisa de ser um pouquinho mais complexo, acabava encarecendo um pouco os sistemas e também era um sistema que consumia bastante energia. Então, eles eles continuaram a pesquisa com esses sensores de capacitância, que no começo ele não tinha dado um bom resultado no solo, mas por causa da frequência que eles utilizavam em megahertz para fazer a leitura do solo. Então, a baixa frequência que eles aplicavam era bem menor até do que o TDR e acabava sofrendo muito em solos salinos. Mais recentemente, com o desenvolvimento de novos eletrônicos e com a determinação de uma frequência ideal para trabalhar no solo, a gente conseguiu fazer com que esses sensores de capacitância nos dessem valores bastante precisos de umidade do solo. E a tecnologia ela continua melhorando. Então aqui esse é um sensor, por exemplo, que a gente trabalha aqui, que é um sensor de capacitância,
mas ele também dá, além de umidade, temperatura e condutividade elétrica. Então eles vão aperfeiçoando. Por exemplo, nesse modelo eles colocaram o sensor de temperatura na agulha. Então, isso permitiu que a temperatura, a resposta à mudança de temperatura fosse muito melhor. Além da frequência que eles aumentaram para ter uma leitura boa de umidade no solo, eles também colocaram um filtro de linha, digamos assim, para diminuir os ruídos das leituras de umidade. Então, a tecnologia de capacitância hoje, ela oferece valores precisos de monitoramento de umidade do solo, mas ela continua também evoluindo. Agora um pouco sobre os tipos de instalação dos sensores de capacitância. Eu trouxe aqui 4 cenários dos mais comuns que a gente encontra. Então, o número 1 seria a gente abrindo uma trincheira no solo, faz um corte do perfil do solo e insere esses sensores na parede da trincheira, lateralmente. No segundo método bastante utilizado é fazendo um furo com trado menor e colocando esse sensor no fundo do buraco, com a ajuda de um cano de PVC, por exemplo. Um terceiro modelo seria utilizando um trado um pouquinho mais largo e colocando esses sensores também na parede do buraco, como se fosse uma trincheira. A diferença é que aqui a perturbação no solo é um pouco menor. E por fim, também uma outra opção é fazer um buraco com trado também, mas na diagonal. O processo de inserção do sensor é parecido com o número 2. A diferença é que aqui, quando a gente faz o furo na diagonal, a gente não perturba o solo que está logo acima do sensor. Então, diminui a influência, por exemplo, de fluxo preferencial. A gente mantém as condições originais do solo em cima e provavelmente isso vai ser mais realista nas leituras da umidade. Aqui é só uma observação para sensores que têm um formato um pouco mais achatado. Como é o caso desse da foto, ele tem um eixo de largura maior do que o outro. Ele tem um formato mais achatado. Então, nesses tipos de sensores, o que a gente busca é deixá-los na vertical, o eixo da largura na vertical, até porque se a gente deixa ele deitado no perfil do solo, ele vai acabar deixando uma superfície onde a água ela pode descer pelo solo e acabar se acumulando aqui. E isso vai influenciar nas leituras do sensor, que vão acabar sendo diferentes do que seriam se o solo não tivesse aquele sensor instalado no local. Essas são fotos de uma instalação que a gente fez. Primeiro, exemplificando o que seria uma instalação em parede de trincheira. Aqui foi só um corte com uma pá, mas ele expôs uma parede do perfil do solo e colocou o sensor na lateral dessa trincheira. Aqui ele só coletou uma amostra de solo para análises laboratoriais depois, e também comparação de densidade, por exemplo. E depois de colocado o sensor, a pessoa ela foi recolocando o solo no buraco da trincheira e foi compactando para que ele não ficasse fofo, para tentar mimetizar ao máximo a densidade natural daquele ponto. Um outro exemplo que a gente comentou é colocando o sensor no fundo de um buraco de trado. Então aqui a pessoa ela utilizou um trado para fazer o buraco. Daí com a ajuda de um cano, pode ser de PVC ou de alumínio, ela colocou o sensor na extremidade desse tubo e inseriu o sensor no fundo do buraco, na profundidade que ela desejava.
Depois, da mesma maneira, a gente precisa repreencher aquele buraco com o solo retirado e fazer a compactação para tentar deixar o máximo possível próximo da densidade original daquele solo. Existe também alguns sensores, por exemplo, esse sensor mostrado anteriormente, as sondas elas saem na parte frontal dele. Então, é como se fosse uma continuação do cabo. E nesses casos é possível utilizar essa técnica. Mais sensores que têm sondas saindo lateralmente, a gente não consegue utilizar esse método do cano de PVC. Porque a sonda ela forma um ângulo de 90 graus com o próprio cabo do sensor. Então, nesses casos, a gente precisa, por exemplo, fazer um buraco um pouco mais largo, utilizar um trado um pouquinho mais largo. A separação do solo continua a mesma, então normalmente a gente coloca uma lona no chão e vai construindo o perfil do solo à medida em que a gente vai tirando dele, para depois a gente devolver o solo para o buraco na ordem correta. Então o solo que estava mais fundo continua sendo mais fundo, o da superfície continua sendo o da superfície, e também se tiver algum tipo de vegetação, a gente recoloca essa vegetação. Nesse caso, como a sonda ela é lateral, a gente não consegue colocar no fundo do buraco. Então existem algumas ferramentas desenvolvidas que a gente consegue descer esse sensor, sem precisar cavar aquela trincheira para uma pessoa descer. E no buraco de trado, a gente gira a manivela e o sistema ele empurra esse sensor na parede do buraco. Depois que ele empurrou, o sensor está instalado, ele consegue se retrair novamente e o sistema sai do buraco. Aquela ferramenta utilizada no slide anterior é essa aqui da foto. Então, normalmente, a gente coloca o sensor na parte de baixo. E é essa parte que vai empurrar o sensor na parede do buraco. Aqui é um sistema só para a gente determinar a profundidade de instalação. E é essa alavanca que a gente gira para fazer a inserção e a retirada do sensor. Esse slide mostra a importância da compactação bem feita depois de colocado o sensor. Então, se a gente acaba compactando demais, a gente pode acabar destruindo os macroporos e a própria entrada da água no sistema vai acabar sofrendo diferenças do que seria no seu estado original. Ou então, se a gente compacta de menos, pode também ocasionar um fluxo preferencial, principalmente próximo das paredes do buraco que a gente cavou. E outro cuidado, depois de já instalado e já enterrado o sensor, são com os cabos. Então, o cabo que fica na superfície, exposto ao clima, e principalmente aos animais, eles precisam ser protegidos. Então, normalmente a gente usa conduíte ou canos de PVC para proteger esse cabo que fica fora do solo, até chegar no tripé ou no poste que fica o data logger. Além desses métodos que eu mencionei, que são de instalações permanentes, ou seja, o sensor é enterrado e fica lá medindo sozinho, existe uma outra forma de utilizar sensores, que é a leitura pontual. Então, nesses casos, normalmente a gente tem um equipamento de mão, que a gente conecta um sensor, e a ideia aqui é utilizar esse mesmo sistema em vários pontos. Então, a gente chega num ponto, ou num vaso, coloca o sensor, faz a leitura, grava ou anota, e depois, com esse mesmo sensor, a gente vai para o próximo ponto. A vantagem, nesse sentido, é econômico. Então, a gente não precisa comprar vários sensores. Com um único sistema, a gente monitora diferentes pontos. Mas requer mão de obra para ter uma pessoa ali fazendo esse percurso todo dia.
e também não permite, dependendo da quantidade de mão de obra, não permite a gente ter aquele comportamento ao longo do tempo. Então, diferente do sensor que fica instalado o tempo todo, medindo a cada 15 minutos, aqui a gente vai ter uma leitura a cada intervalo bem maior de tempo, por exemplo. Então, os sensores de capacitância, eles são medições indiretas, como a gente mencionou. Normalmente, eles já vêm de fábrica com uma calibração própria para solos ou própria para algum material hidropônico, mas também eles permitem uma calibração específica para o seu tipo de solo. Quando ele é muito diferente, ou quando é um material que nem sequer é solo, por exemplo. Então, o objetivo de uma calibração específica é, ou quando esse solo ele é muito diferente, ele é muito salino, por exemplo, ou então quando a pessoa quer melhorar ainda mais a precisão de fábrica desses sensores. Então, aquela calibração geral que vem de fábrica, ela oferece uma certa porcentagem de precisão, mas quando bem feita uma calibração específica para o seu substrato, para o seu solo, ele acaba melhorando ainda mais a precisão do sensor. Então, os passos, a gente precisa preparar esse solo, obter as amostras, coletar algumas informações e depois criar uma equação de calibração específica, que a gente vai ver passo a passo daqui a pouco, mas existem algumas limitações nesse processo. Primeiro que o material ele precisa ser homogêneo, então, no sentido de que a gente vai criar uma equação específica para aquele solo. Se o solo ele variar um pouco, aquela equação já pode não ser tão precisa assim. Então, essa é uma limitação. A calibração é feita para um tipo de material específico e pode não ser aplicável a outros materiais. O material ele precisa permitir uma secagem em estufa, então às vezes não é um solo, mas é algum outro material que a pessoa quer tentar utilizar um sensor de umidade. Contanto que a gente consiga pegar essa amostra, colocar numa estufa e perder somente a água, a gente pode conseguir uma calibração específica. E uma terceira observação é quanto à granulometria. Como a gente comentou, um sensor de capacitância ele precisa ter um bom contato com o material medido. Se for um material de uma granulometria muito grande e que tiver muitos espaços vazios, o sensor de umidade por capacitância ele vai perder em precisão. Então aqui é um exemplo que a gente trouxe baseado em solos mesmo, solos minerais. Se a pessoa, aqui nesse caso a pessoa quis fazer uma calibração específica, então o que a gente precisa é coletar uma grande quantidade de amostra do solo, da onde de fato a gente vai colocar o sensor posteriormente. E daí então a gente tira essa amostra grande de solo e também tira algumas pequenas amostras, mais por comparação ou determinação de densidade do solo depois. Então, depois de coletada, a gente seca essa amostra de solo, tira algumas pedras, alguns componentes que sejam muito grandes, e depois coloca em pequenos vasilhames que não só a gente consiga colocar o sensor de umidade, mas também que ele comporte o volume de influência do sensor, para que a gente meça exclusivamente aquele solo, e não que, por exemplo, a parede de plástico daquele recipiente entre no volume de influência. Então, na hora de você preencher esse material, também é necessária uma preocupação com a densidade do solo. Então, a gente não deixa o solo fofo ou muito compactado, tenta representar a densidade real do solo, colocando em camadas e fazendo a pressão. Daí, depois de colocado no recipiente, a gente tira uma leitura com o sensor, para a gente saber qual é o sinal que o sensor ele retorna para aquela umidade, para aquela amostra. Depois de feita a leitura com o sensor,
a gente tira uma amostra desse recipiente com o volume conhecido. Então, nessa foto a gente tem um coletor de amostras que já tem um volume definido e coloca no recipiente para ir para o forno depois, para a estufa. E com esse processo todo a gente conseguiu um ponto do nosso gráfico. Então, aquela amostra naquela unidade, ela nos devolveu um determinado sinal elétrico e depois na estufa a gente determinou a quantidade de água que estava presente naquela amostra. Então, os passos seguintes, eles seguem o mesmo princípio, só que agora fazendo pontos de umidades diferentes. Então, a gente pega aquela amostra de solo, adiciona água, deixa homogeneizar e faz todo o processo novamente. Tira a leitura com o sensor de umidade, tira a amostra para secagem em estufa e vai fazendo isso até o solo ficar saturado. E com isso, no final, a gente vai ter uma planilha, por exemplo, de uns 5, 6 pontos de amostras de diferentes umidades. Então, a gente precisa do peso úmido deles, do peso com a água, e depois do peso seco deles, depois de perdida a água por evaporação. E então, para cada um desses pontos, a gente vai ter essa massa de água e também vai ter a saída do sensor, o sinal elétrico que ele te retornou. Como a gente tem o volume da nossa amostra definido, a gente consegue transformar essa quantidade de água de massa para volume, que é o que o sensor ele vai fornecer no final. Aqui é o processo de secagem das amostras, normalmente leva pelo menos 24 horas na estufa, ou até ele manter um peso constante. Para fornecer a massa seca das amostras, e no final a gente conseguir algo parecido com isso, que é a nossa equação de calibração do sensor. Então, ele é um gráfico no qual a gente relacionou as saídas do sensor em cada uma das amostras com a quantidade de água presente em cada uma delas. Aqui já está transformada em volume, mas na verdade o que a gente conseguiu da estufa é em massa. A gente precisa saber o volume das amostras para transformar ele em conteúdo volumétrico. E é essa equação que a partir de agora a gente usa no nosso solo. Então a pessoa agora ela vai ter essa equação, vai fazer a leitura com o sensor, por exemplo, deu 800 milivolts ali. Então, ele só vai colocar nessa fórmula e vai chegar no volume de umidade do solo. E, por fim, apenas a gente vai trazer aqui como utilizar, qual a importância de ter essas leituras de umidade do solo, independente de ser pelo método de capacitância ou não. Então, saber a umidade do solo ajuda a gente, por exemplo, no gerenciamento da irrigação. Então, isso é uma coisa que a gente vê crescendo muito nos últimos tempos, essa preocupação com a utilização da água. A utilização inteligente da água, baseada na necessidade de irrigação e não, por exemplo, de agendamentos, independente do estado atual do solo. Sensores de umidade também ajudam no cálculo de balanço hídrico do solo, quando a gente quer saber quantificar as entradas e saídas de um determinado sistema. Eles ajudam, principalmente, por exemplo, se você coloca em diferentes profundidades, a gente consegue também ter uma ideia do comportamento, do movimento da água dentro do perfil do solo. No planejamento de tratos culturais, aqui é mais uma questão de o solo está muito úmido ou não, e que a gente sabe que essa presença de água, essa umidade no solo, ela acaba atrapalhando, até inviabilizando alguns tratos culturais no campo, dependendo da umidade. E, por fim, também, os sensores de umidade, eles ajudam no monitoramento de desastres ambientais. Então, principalmente no caso de deslizamento de encostas por
por chuvas. Esse é um exemplo que a gente sempre traz para mostrar a importância do monitoramento de umidade do solo, mas que também, se combinado com o monitoramento de um potencial hídrico, que é uma outra característica da água no solo, a gente consegue informações mais valiosas. Então, por exemplo, a gente tem aqui monitoramento com sensores de umidade, que são os verdes e azuis, e o roxo e vermelho são sensores de potencial hídrico. Na literatura, a gente encontra algumas referências, por exemplo, que a capacidade de campo, que é aquele limite superior de armazenamento de água no solo, ele varia de menos 10 a menos 30 kPa. E o ponto de murcha permanente, que é aquele limite inferior de água no solo, no qual a planta ela já não se recupera mais, seria de menos 1.500 kPa. Então, quando a gente tem esses dois sensores monitorando em conjunto, o que a gente consegue determinar, por exemplo, são esses dois pontos. Então, qual é a umidade que o solo, que aquele determinado solo apresenta quando ele está na capacidade de campo, ou, por exemplo, qual é o volume de água que no meu solo representa um ponto de murcha permanente. Isso porque essa relação de ponto de murcha permanente e capacidade de campo, ela varia de acordo com o tipo de solo. Ela é diferente de solo para solo. Então, aqui, por exemplo, a gente pode perceber que, independente de eu ter 45% de umidade do solo ou de 20%, na disponibilidade de água, principalmente na questão biológica para as plantas, foi invariável. Então, essa quantidade de água aqui, ela não acrescentou nada à disponibilidade de água para a planta. Então, para o gerenciamento de irrigação, como a gente viu anteriormente, esses sensores eles ajudam a determinar esses pontos críticos que são bastante utilizados no gerenciamento de irrigação, que é a capacidade de campo e ponto de murcha permanente. Existem alguns métodos que se baseiam nesses pontos para determinar quando irrigar e quanto irrigar também, então a frequência de irrigação em um determinado local e quanto de água colocar, que são métodos cíclicos. Então, no final de toda a matemática, você vai ter uma certa quantidade de irrigações que você tem que fazer e uma quantidade de água a ser colocada. Eles são métodos cíclicos que são agendados, então ele vai colocar aquela quantidade de água independente do estado atual do solo. Então, é aí que entra o sensor de umidade de fato. A principal ajuda que ele dá no gerenciamento de irrigação é te mostrar exatamente qual é o estado atual do solo. Então, a gente para de irrigar de hora a cada intervalo de tempo pré-determinado e passa a irrigar só quando há necessidade realmente. Então, naquele momento, o solo está indicando uma umidade baixa, daí sim a gente liga a irrigação. E também ajuda até na própria determinação da lâmina d'água a ser aplicada. Então, a gente liga a irrigação e também sabe o quanto de irrigação aplicar. E algumas vantagens de se utilizar esse monitoramento mais corrente é porque a irrigação cíclica ela não contabiliza outros fatores ao decorrer do dia. Então, temperatura, umidade, incidência de luz. E quando a gente faz esse monitoramento corrente da umidade e aplica a irrigação quando precisa, a gente acaba reduzindo o uso da água, porque a gente só vai aplicar quando realmente precisa. Um outro benefício que esse tipo de monitoramento traz é com relação também aos nutrientes. Então, um excesso de irrigação, quando a gente irriga, mesmo quando não precisava, a gente corre o risco de lixiviar nutrientes, e alguns estudos mostram que existe uma grande economia de água de 60% a 85%, e a mesma porcentagem se aplica até na questão de lixiviação de nutrientes, como nitrogênio e fósforo.
E também não necessariamente colocar mais água significa melhorar o crescimento da planta ou que a gente vai ter um ganho de produção ou de qualidade. Muito pelo contrário, existe um certo ganho. É claro que a planta, com uma disponibilidade boa de água, ela vai se desenvolver, contanto que não haja uma limitação nesse sentido, mas um excesso de água pode ocasionar, por exemplo, o que a gente mencionou anteriormente, que é a perda de nutrientes, e principalmente causar doenças nas plantas, sejam foliares, dependendo do sistema de irrigação, ou até das próprias raízes. Então, colocar água a mais não necessariamente é uma coisa boa. Então, aqui a gente encerra a apresentação de hoje. Eu queria agradecer a todos pela participação. A gente vai abrir agora para as perguntas e respostas. E eu aproveito também para deixar um convite. Na semana que vem, a gente vai estar presente no Congresso Mundial de Solos, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A gente vai estar lá expondo alguns sensores de umidade. E fica o convite, se alguém estiver passando por ali, passa no nosso stand para conhecer um pouquinho melhor a nossa linha. Muito obrigado.